Crie barreiras à falta de sorte, porque em algum momento esta sorte pode oscilar. E quando ela oscilar, o que vai te manter naquela posição são as barreiras que você criou à falta de sorte. Porque você não pode prever uma pandemia. Ela acontece. A sua decisão, se ela é uma decisão acertada ou não, o tempo vai dizer. Há 2 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, quando Maquiavel escreve O Príncipe, um dos conselhos que ele dá ao príncipe é: crie barreiras à falta de sorte. Você pode ascender ao poder por mérito ou por fortuna, sorte. Mérito, você é um grande guerreiro, conquistou, liderou o exército e se tornou rei. Fortuna, você é filho do cara. O cara morreu, você é o rei. Então, mas qualquer que seja a razão de você ter ascendido ao trono, ou seja, de você ocupar uma posição de destaque, de você ter crescido, etc., crie barreiras à falta de sorte. Porque em algum momento esta sorte pode oscilar. E quando ela oscilar, o que vai te manter naquela posição são as barreiras que você criou à falta de sorte. Exemplo. A pessoa pré-pandemia, você tem 2 pessoas que trabalhavam no mesmo lugar. 2 pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil. No Banco do Brasil não é porque elas continuaram trabalhando, mas na iniciativa privada. E ganhavam 10 mil reais por mês. Os 2 jovens, 28 anos, ganhavam 10 mil reais por mês. Um deles gastava 10 e um deles gastava 5. E isso foi durante 2019 todo. Um fixou o padrão dele em 5 mil e o outro fixou em 10. Quando começou 2020 e estourou a pandemia, os 2 ficaram 6 meses sem trabalhar. Só que esse primeiro já tinha 60 mil juntados, ele gastava 5 mil por mês, então ele gastou 30 mil da reserva dele, ele ainda tinha 30 mil quando ele retomou o trabalho. O segundo, quando estourou a pandemia, ele não tinha R$1 juntado. Ele teve que se endividar, ele pagou juros em cima disso, ele ficou ansioso, teve que vender carro, ou vender relógio, vender os bens que tinha, tentar baixar a despesa dele a qualquer custo. Quando voltou a trabalhar, ele já tinha perdido parte do que ele tinha conquistado de alguma forma, ele tinha uma dívida de 50 mil reais em razão dos juros, ele estava super ansioso, não dormia bem, etc. Ponto. Em uma escala maior. Qual é a diferença entre eles? O primeiro, sem saber, seguiu o conselho de Maquiavel e criou barreiras à falta de sorte. Porque você não pode prever uma pandemia. Ela acontece. E ela aconteceu. Então, por mais que os 2 tivessem a mesma competência e tivessem assumido o mesmo cargo, por mérito até, um deles olhou e falou: eu vou criar barreiras à falta de sorte. O outro não criou essa barreira e experimentou dores que não experimentaria. Um segundo ponto, tem uma psicoterapeuta chamada Philippa Perry que escreve um livro chamado O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. E ela diz que a relação entre pais e filhos é como o solo e a planta. Então, a depender do solo, a planta cresce, ela floresce, ela frutifica, ela alcança todo o seu potencial. A depender do solo, ela não cresce como poderia crescer, ela não tem flores, ela não tem frutos. A depender do solo, ela até morre. É assim a relação dos pais com os filhos. 99,9% das relações de pais com filhos são em alguma medida disfuncionais. O que significa, por exemplo, que nessa nossa sala provavelmente todos nós tivemos alguma disfuncionalidade na relação com os pais. Por quê? Todo mundo tem uma reclamaçãozinha. Porque os seus pais trouxeram traumas da educação dos seus avós. E eles reproduziram esses traumas na sua educação. E agora você, sem perceber, está reproduzindo esses traumas na educação dos seus filhos. É por isso que às vezes você olha e fala: nossa, eu estou agindo como meu pai. E você acha até bom, porque você diz: não, deu certo comigo, então vai dar certo com ele. É porque você não se lembra de como você se sentiu quando o seu pai brigou com você daquela forma, com aquela idade. Você se sentiu incapaz, não pertencente, tímido. Não digno de amor. Não digno de amor. E aí, a maioria de nós acaba tendo um déficit de autoestima. Você se sente menor. Isso faz com que você não se sinta do mesmo nível das pessoas de projeção. Não suficiente, não capaz. Não capaz. E aí que você
não vai atrás porque para você aquilo parece muito distante. Impossível. E a distância entre você e elas não é de potencial, é de exercício, e esse exercício depende de uma crença de que ela é capaz, de que é possível, etc., e que a maioria de nós não tem. Quando a pessoa é completamente curada em sua autoestima, essa pessoa enxerga todo mundo como igual. Ela trata o faxineiro e o presidente da República da mesma forma. São dois seres humanos, são como eu. Então ela chega num ambiente em que está um ministro de Estado, ou um presidente da República, um mega empresário, um banqueiro, e ela não se sente menos do que nenhum deles. Não fica constrangida. E ela se comporta assim. Porque quando você se comporta abaixo da pessoa, daqui a um tempo ela vai te tratar como alguém que está abaixo dela, crendo sinceramente que você e ela não são iguais. Mas você deu início a esse tipo de tratamento em que você é um ser humano abaixo dessa pessoa. Isso tem a ver com autoestima, com arrogância? Com... Autoestima da pessoa que permite esse comportamento. A outra, eu acho que arrogância ela é própria de gente vazia. Concordo. Né? Eu acho tem que muita gente que tem projeção, que é inteligente, bem-sucedido, e não é arrogante. É essa pessoa que tem esse Mas basta ter entendimento. noção da realidade para você não ser arrogante. Exato. Né? Talvez os arrogantes sejam aqueles afortunados que você falou, que ganhou uma herança e tal. O cara não tem noção do que é ralar para chegar lá, sei lá, de repente. Às vezes pode ser isso. Às vezes pode ser uma pessoa que veio de baixo e que foi acertando seguidamente e passou a crer que ele era uma espécie de eleito. Então, isso pode provocar também uma arrogância. Eu acho que a arrogância é uma distorção da realidade. A arrogância, a soberba, é uma borracha que apaga todas as qualidades do homem e da mulher, evidentemente. Então, o sujeito ele é inteligente, ele é bonito, ele é bem-sucedido, ele é competente no que faz, mas ele é arrogante. Todo esse resto vai perdendo valor ou perdendo a admiração por conta da arrogância. Você vai ficando feio, né? Você pode até ser poderoso, mas essa sua arrogância te deixa... Alguma coisa te estraga, né?